nono ano, aula de História. Nós já fechamos o nosso capítulo 3 sobre o tema Segunda Guerra Mundial, mas eu gostaria de fazer uma breve revisão com vocês, fazendo uma abordagem com o início dessa nova guerra, da Segunda Guerra, e o fechamento. Nós já desmembramos em algumas aulas, mas eu gostaria de fazer uma abordagem rápida com vocês, só para reforçar o nosso conteúdo, né? Com a formação do eixo e do crescente sucesso na Guerra Civil Espanhola, em 1936, século XX, né? Hitler sentiu-se seguro para anexar novos territórios, a fim de formar a grande Alemanha, né? Nós já estudamos a respeito da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha ficou de vilã e que passa por um processo, né, de transformação até chegar na década de 30, Hitler com essas pretensões. Em 1938, com o pretexto de unir os povos de origem germânica, anexou a Áustria. O passo dele seguinte seria a incorporação da região tcheca, dos Sudetos, onde também havia o predomínio de uma população de língua alemã. Os primeiros ministros lá na Inglaterra e na França, que eram países aliados da Tchecoslováquia, que atualmente é a República Tcheca e Eslovaca, né? E principais membros da Liga das Nações reuniram-se com Hitler, com Mussolini, para mediar esse conflito na Conferência de Munique. Aceitaram que os Sudetos passassem para o domínio alemão desde que o governo nazista pusesse fim àquela pretensão de expansão territorial. O que eles procuravam dessa forma? Evitar um conflito geral em uma estratégia que ficou muito conhecida, guardem essa expressão, como política de apaziguamento. Além de permitir a expansão nazista, esse sistema isolava cada vez mais a União Soviética. Depois que anexou os Sudetos, os alemães, não satisfeitos, né, desrespeitaram o Acordo de Munique, da conferência, né, e tomaram o território tcheco. Em seguida, passaram a cobiçar também o corredor polonês, que era uma faixa de acesso ao mar que havia sido transferida da Alemanha para a Polônia pelo Tratado de Versalhes, lá atrás. Como a região incluía o porto estratégico de Danzig, hoje chamado Gdansk, Inglaterra e França prometeram apoio para a Polônia. Ao mesmo tempo, a Alemanha, o que ele fazia? Estreitava relações com a União Soviética. Em agosto de 1939, os dois países assinaram o Pacto Germano-Soviético, no qual Stalin, da União Soviética, prometia neutralidade em caso de guerra no Ocidente. Em troca, ele pôde anexar parte oriental da Polônia e os países bálticos, que eram regiões estratégicas, né? Dessa forma, o que eles buscavam? Frear o expansionismo alemão para o leste. Com o acordo, o governo nazista ficou livre para se lançar sobre a Polônia, o que de fato aconteceu em 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, os governos da Inglaterra e França, indignados, declaravam guerra à Alemanha e era o início da Segunda Guerra Mundial. E aí nós já passamos pelo avanço do eixo, que foi de 39 a 42. Nós passamos pelos ataques de Pearl Harbor, passamos pelos aliados, isso nas outras aulas, né? E a Alemanha ela vai adotar aquela política de extermínio. Acho que já comentamos sobre isso, mas eu acho que vale a pena, né, a gente relembrar aqui, para não esquecer. Que uma das características do regime nazista era o antissemitismo, ou seja, que atribuía aos judeus a responsabilidade pelos problemas da Alemanha.
Então, Hitler, após assumir o poder, o que ele faz? Os judeus, né, foram obrigados a viver em guetos, que eram bairros segregados, e a usar uma estrelas de Davi na roupa, né, que os identificasse como não cidadãos. Muitos eram levados para campos de concentração, grandes prisões cercadas de arame farpado, eletrificado, para impedir a fuga. E lá também eram aprisionados ciganos, comunistas, homoafetivos, né, outrora chamados de homossexuais, considerados igualmente ameaçadores, né, ao povo germânico. Durante a Segunda Guerra, à medida que se anexava territórios, Hitler construía neles novos campos de concentração. Na Europa, sob domínio nazista, cerca de 11 milhões de pessoas foram aprisionadas nesses lugares, entre adultos e crianças. E esses prisioneiros, eles eram submetidos a humilhações, torturas, experiências médicas, passavam por desnutrição até chegarem nas execuções. Submetidos a trabalhos forçados, eram praticados pelos prisioneiros nos próprios campos, né, ou em empresas privadas alemãs, cujos donos dessas empresas alemãs se apropriavam dos bens das famílias judias. A partir de 1941, os sobreviventes eles eram levados para campos de extermínio, assassinados em câmaras de gás, tendo seus corpos incinerados em fornos crematórios. Era uma política de purificação racial que visava eliminar grupos humanos considerados inferiores por eles. Foi chamado esse procedimento de solução final. Vários campos ficavam próximos das cidades, visíveis para seus moradores, ou seja, nada se fazia para se esconder isso. A prática, né? Milhares de pessoas e diversas instituições, algumas com participação direta, outras por simpatia ou condescendência e até mesmo por omissão, tiveram responsabilidades nesse genocídio. Terrível, terrível herança da Segunda Guerra de Hitler, né, na Alemanha nazista. Além dessa grande tragédia, nós temos também a tragédia de Hiroshima, né? A bomba que destruiu Hiroshima, que foi lançada pelos americanos com o único intuito de demonstrar poder de força ao Japão, que já estava praticamente rendido, e posteriormente você tem Nagasaki. Então, são facetas, né, da Segunda Guerra que vale se lembrar, não se pode esquecer, para que não se repita com tamanho erro, né? A paz, a harmonia, a boa convivência, o respeito, a liberdade, a democracia são princípios que nós devemos sempre enaltecer. Não vou deixar atividade para casa, porque já realizamos todas as atividades do capítulo 3. Então, acho que vale vocês ouvirem os áudios com as aulas e vale também vocês fazerem uma releitura do capítulo 3 de vocês, que começa na página 7 e que se estende até a página 10. Ok? Eu desejo a vocês um excelente estudo.